Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura, professor de Sociologia, formado na área de Sociologia com mestrado em Sociologia, e hoje nós iremos discutir um pouco sobre a Sociologia da Educação. Primeiro, tendo em vista que a educação é um fenômeno histórico, e aqui nós partimos da perspectiva kantiana do que seja o fenômeno, ou seja, a capacidade do ser humano de abstrair fenômenos da realidade da qual ele está inserido. Então, mesmo em uma determinada sala de aula com diversos professores ou alunos, nós percebemos que cada um capta o fenômeno ali estabelecido, sendo praticamente impossível na visão kantiana de estabelecer uma realidade concreta, objetiva de todas as coisas, e percebendo que a educação é um fenômeno humano, ou seja, apenas nós, seres humanos, desenvolvemos a capacidade educacional de direcionarmos as gerações mais jovens ou as de tenra idade para uma formação da qual ele vai ser inserido na sociedade a partir das normas, das leis, da escrita, da fala, desses processos de linguagem. Dessa maneira, nós percebemos que a educação, como fenômeno humano, é uma parte da qual o ser humano precisa se preocupar, no sentido de que qual é a necessidade da educação no tempo contemporâneo? Por que a escola? Quais os anseios a sociedade precisa atingir para que a educação seja dada de forma eficaz e eficiente? Enfim, algumas dessas questões, e dentre outras, são formuladas justamente por Émile Durkheim, que é um dos precursores que vai estudar a educação, ou seja, vai se debruçar sobre a sociologia da educação. E o Émile Durkheim, ele parte da realidade do fato social. Mas o que seria mesmo esse fato social? Enfim, o Durkheim coloca 3 características essenciais para que se haja o fato social. Primeiro, ele tem que ser exterior, ou seja, ele tem que ser fora de mim. Antes de eu nascer, já se existe um determinado fato social. Segunda característica, ele tem que ter uma generalidade, ou seja, ele parte do princípio geral, vale para todas ou a maioria das pessoas. E por fim, ele é coercitivo. Coercitivo no sentido que ele se impõe a mim e eu preciso me adequar a determinado fato social. Parece que a nossa vida é pautada justamente por fatos sociais, principalmente quando nós temos a educação formal na escola. A escola acaba sendo um fato social, ou seja, quando eu nasci, a escola já existia e os conteúdos, aquilo que foi assimilado por gerações antigas, as normas, as leis, elas estão impressas justamente na forma que o professor e a escola vai se colocar na minha geração e nas gerações posteriores. Também nós podemos ver o fenômeno religioso. Ora, a religião em si acaba sendo algo que é exterior ao indivíduo. Nós vamos aprendendo os conceitos religiosos a partir da família, da igreja, também da escola, os valores, e também parte de uma coerção. Tanto a escola como a religião impõe-se às verdades ou o modo de se estabelecer ou se relacionar com o mundo a partir da percepção e da experiência que nós vamos vivenciando ao longo da vida. Então, a educação e também o fenômeno religioso parte de algo que seja exterior, algo que seja geral e algo que passa a ser coercitivo. E essa coerção, na verdade, acaba sendo algo que é necessário para que possamos nos adequar às sociedades. E aí nós partimos de várias perspectivas ou de vários textos de Émile Durkheim, que ele vai falando justamente sobre essa questão da necessidade de entendermos o fato social e de que a própria escola acaba imprimindo também esses valores. Dessa maneira, nós percebemos que a educação ela não é natural, mas ela vai sendo naturalizada e ela vai atendendo a alguns princípios ou então algumas necessidades sociais.
Vamos abrir um parênteses e imaginar, por exemplo, uma educação que se dava na Idade Média. Imaginemos os camponeses ou algum grupo de camponeses. Aquela educação que eles recebiam eram justamente direcionadas para o plantio, para a agricultura, para a sua própria subsistência, para também prover aquilo que era necessário ao rei e ao clero, e também nas guerras, nas batalhas ou nas cruzadas, era uma educação voltada para o manuseio de espadas, para os cavalos, para manusear os cavalos nas guerras. Enfim, a educação vai atender à necessidade da sociedade, totalmente diferenciada da educação escolar que nós temos hoje, e essa própria educação escolar atual vai passando também por modificações, tendo em vista que a sociedade vai mudando seus conceitos, as suas estratégias, os meios tecnológicos. Há sociólogos que digam, e muitos professores também, que esse caderno, a caneta, o lápis e a borracha, da qual nós utilizamos todo o semestre nos âmbitos acadêmicos, eles tendem futuramente, em um futuro não tão longínquo, a se tornarem cada vez mais obsoletos. Ora, quem de nós pega uma caderneta ou uma caneta e vai sentar numa praça ou dorme com um diário do seu lado, escrevendo e fazendo anotações? Isso não quer dizer que nós não escrevamos mais, nós escrevemos e escrevemos muito, mas não mais em cadernos ou necessariamente em cadernos por meio da caneta. Nós utilizamos as tecnologias digitais de informação e comunicação. Se a sociedade vai mudando seus modelos econômicos e os seus meios de produção, é necessário também repensarmos os modelos educacionais. E a sociologia vai levantar essas questões, por isso que nós nos debruçamos sobre Émile Durkheim, porque ele vai trazer contribuições muito interessantes e pertinentes para entendermos de forma sociológica, ou seja, científica, a questão do fato social, não diferentemente das mudanças educacionais. Ora, percebemos que existe uma resistência de alunos com a educação formal na escola, mas essa resistência ela é quebrada, ela é vivenciada, ela é ressignificada quando esse determinado sujeito ou aluno ele está ali interagindo com as redes sociais, por exemplo. E aí nós podemos nos perguntar, seriam as redes sociais também um fato social? Primeiro, as redes sociais elas são universais, são generalizantes, a maioria das pessoas utilizam redes sociais. Segundo, ela não é bem exterior a nós, no sentido de que muitos nasceram e as redes sociais nem existiam, mas ao mesmo tempo ela tem um aspecto coercitivo, no sentido de impor a forma de nos organizarmos em sociedade. Quem de nós que esteja assistindo esse vídeo não tenha uma plataforma na rede social, quer seja no Instagram, quer seja no Facebook, quer seja no Twitter, ou não visitou também outras plataformas das redes sociais, como o YouTube, o TikTok. E aí nós percebemos que essas plataformas elas acabam gerenciando e direcionando as nossas práticas sociais. Elas acabam então impondo valores, regras, limites, meios dos quais era praticamente impensável em décadas anteriores. Dessa maneira, nós podemos concluir que as redes sociais também fazem parte dos fatos sociais, já que elas organizam ou manipulam ou direcionam os indivíduos para uma determinada característica ou uma determinada forma de se pensar. Por mais que nós pensemos que temos uma liberdade quando utilizamos as redes sociais, é necessário pensarmos que essas redes estão atendendo ao sistema da qual nós estamos incluindo. E ao atender esse sistema, nós percebemos, claro, que nós podemos interferir nesse sistema. Mas como interferir? Apenas ou podemos interferir a partir da consciência, de uma consciência de reflexão a partir daqueles que estudam e estudaram também sobre as redes sociais e as tecnologias de informação e comunicação, e também a partir da nossa vivência, das nossas leituras, partindo também do nosso senso comum, já que o senso comum ele vai produzindo também
a possibilidade de nos distanciarmos dele para chegarmos a argumentos ou percepções científicas da realidade. Claro que não apenas valorizando a ciência pela ciência, porque a própria ciência ela vai entrando na sua falseabilidade, como atesta alguns filósofos. Dessa maneira nós percebemos a necessidade da sociologia da educação, para pensarmos, por exemplo, quais são os novos métodos que o professor deve utilizar na sala de aula. Será que abolir as redes sociais, confiscar os celulares, fazer com que os alunos copiem coisas que talvez eles não estejam compreendendo, ou chamarmos essas tecnologias digitais para uma compreensão mais alargada do que seja a sociedade em si, ou então das transformações sociais que essa sociedade esteja permeada. Então, quando nós falamos que a sociedade ou a educação é um fenômeno humano, nós percebemos que ela é uma construção. Se é uma construção social, cabe a nós, por meio da sociologia, por meio da inquietação, por meio do ceticismo, questionarmos as maneiras das quais a sociedade está colocando à disposição essas ferramentas e essa tecnologia, trazendo ao nosso favor o diálogo, a reflexão e também a inserção desses meios, para que seja possível uma educação cada vez mais que atenda aos anseios da sociedade contemporânea, da sociedade odierna. E quem, por exemplo, já ao falar perto de um celular ou escrever ali no Google um determinado produto, por exemplo, um relógio, como exemplo, quando nós vamos entrar em outras horas, em outros momentos, nós percebemos que as redes sociais, o próprio Google, os informes estão ali direcionando aquilo que a gente falou próximo do celular. Então nós temos a inteligência artificial, nós temos a possibilidade agora de alargar ou de conversar com as máquinas, de alargar o diálogo com as máquinas, mas a máquina ela nunca vai substituir o ser humano, por isso que é necessário cada vez mais repensarmos essa realidade que chegou para ficar, as realidades das redes sociais, a realidade da internet, a realidade dos smartphones, e pensarmos também nessa possibilidade de nossos cadernos, nossas canetas, de um ensino velho, tradicional, que às vezes arcaico, já não responda mais aos anseios sociais. Nós temos as soluções para isso? Na verdade, não. Nós temos muitos desafios. Então, cabe uma leitura segura das obras dos principais sociólogos da educação, e por isso que aqui eu evoco o Emile Durkheim ao falar do fato social, já que as nossas realidades, ou a nossa compreensão de mundo, ou os nossos valores, eles são impressos pela realidade da qual nós estamos inseridos. Dessa maneira fica o convite, será uma série de vídeos onde nós iremos problematizar, repensar, reconfigurar algumas ações práticas no sentido de escutar, escutar os anseios da escola, escutar os anseios dos alunos, escutar também os nossos próprios anseios como professores em constante formação, já que nós estamos numa formação continuada. Erra-se ou comete-se o equívoco, aquele que pensa que ao receber o diploma universitário já está 100% formado, acabado, porque na verdade nós somos seres inacabados, estamos em constante construção e a realidade das tecnologias digitais vieram justamente para que possamos repensar essas práticas e repensar também o nosso fazer como educadores, como professores, como buscadores de conhecimento. E algumas práticas que são tradicionais, por exemplo, a leitura, se faz de fundamental importância. Tanto a leitura de mundo, da escola, da universidade que a gente está inserido, do nosso público, da qual nós estamos ali orientando e sendo mediadores, assim também como a leitura de livros, de teóricos, de pessoas que repensaram a partir de investigações mais acuradas, por meio da análise científica, da análise filosófica, da análise artística, das outras percepções de mundo. Isso faz com que a gente não crie um viés único, inacabado, mas muito pelo contrário, que a gente estabeleça
relações de diálogo. E esse diálogo vai servir muito bem para as nossas práticas do nosso cotidiano, do nosso vivenciar, tanto na escola e também como seres humanos. Repensarmos as nossas práticas familiares, práticas sociais e também as redes sociais das quais nós estamos inseridos constantemente. Enfim, aqui são breves reflexões, nós iremos partir de outras reflexões possíveis a partir da sociologia da educação. Um dos livros orientadores que utilizarei para os demais vídeos é este livro aqui, né, Fundamentos Socioculturais da Educação, do Alessandro de Mello. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.